Olá! A partir de agora eu iniciarei uma série de vídeos especialmente dedicados à abordagem, à clarificação do que vem a ser o grafo ou grafo do desejo, tal como foi proposto por Jacques Lacan. O grafo apesar de toda a aparência excessivamente teórica, né, porque são vetores, como veremos, são símbolos, ou seja, letras, né, matemas que se articulam, apesar de toda esta aparência muito teórica ou até mesmo excessivamente teórica, espero que possamos verificar juntos que o grafo ele é algo que tem um interesse estritamente clínico. O grafo ele é algo que dialoga, né, o tempo todo com a experiência analítica. Aliás, o grafo é uma tentativa de Lacan de discernir, de clarificar, de matematizar, ou seja, colocar em matemas, em fórmulas e, portanto, formalizar, né, transmitir o que está em jogo na experiência analítica. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer aqui é que o grafo ele é exatamente uma articulação entre diversos elementos. Nele nós presenciamos, como eu disse, vetores, ou seja, dinâmicas, letras e matemas e também lugares. Então, o grafo, tal como veremos, ele é uma articulação entre todos esses elementos. Uma articulação com fins a que se compreenda, que se possa ter um discernimento mais claro quanto ao que está em jogo, ao que se passa ao longo de uma experiência analítica. Nesse sentido, né, da articulação, é que podemos também dizer que o grafo é uma espécie de estrutura, uma estrutura articulada a dinâmicas, né, a elementos em ação, elementos em movimento. E esta estrutura, junto desses elementos, que encerra, né, que acaba envolvendo aí uma tentativa de formalização, uma tentativa, portanto, de localização mais precisa da experiência analítica. É importante também frisar que o grafo ele foi uma construção que Lacan realizou ao longo de um certo tempo, ao longo de alguns seminários, ao longo de alguns textos. De maneira mais clara, nós podemos localizar aqui, sem a expectativa de uma exaustão, mas são momentos claros da construção do grafo em Lacan, nós podemos localizar aqui, pelo menos, o seminário 5, que se passa entre 57 e 1958. É um momento em que Lacan apresenta inicialmente o grafo, um momento ainda muito experimental, ou seja, onde Lacan propõe elementos que são postos, depois são retirados. O grafo, então, ele está ali em uma construção, uma espécie de work in progress, né, o trabalho em andamento. Depois nós temos no seminário subsequente, o seminário 6, também um desdobramento de algumas formulações de alguns elementos relacionados ao grafo. Mas o momento onde o grafo ele é apresentado por Lacan de uma maneira mais estável, de uma maneira tal que nós podemos dizer que ali sim nós temos o grafo do desejo, esse momento é exatamente o compreendido pelo texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. É um texto de 1960 e nesse texto, depois de todo esse caráter mais experimental, né, essas trilhas, né, que são feitas por Lacan no seminário 5 e no seminário 6, aí sim, nesse texto de 1960, nós temos então ali uma forma mais estável e a partir desta forma do grafo mais estável, mais assentada, que eu vou trazer aqui algumas observações. Agora, é interessante também notar que antes mesmo do grafo aparecer enquanto tal, antes do grafo ter a sua forma, né, e ser proposto nesses momentos que eu mencionei, uma certa intuição do grafo, elementos que vão influenciar claramente o grafo em Lacan, já estavam sendo trabalhados por ele antes. Por exemplo, há um texto também bem interessante dos escritos de Lacan. Esse texto se chama Observação sobre o Relatório de Daniel Lagache, Psicanálise e Estrutura da Personalidade. Esse texto é de 1958. Neste texto, em um dado momento, Lacan vai falar da estrutura. E exatamente aí ele vai propor que a estrutura é uma máquina original que põe em cena o sujeito.
E é exatamente nesse sentido, né, máquina original, ou seja, um compósito, é uma máquina, portanto, composta por diversos elementos que interagem uns com os outros. É exatamente este, a meu ver, o espírito do grafo. Né? O grafo, nesse sentido, então, ele tem um quê de maquínico. O grafo é uma máquina original em que diversos elementos são propostos, eles interagem e o que está sendo posto em cena é, portanto, o sujeito, no que tange aí a trajetória do sujeito pela experiência analítica. Então é interessante notarmos como que elementos que antecedem o grafo, sem que necessariamente tenham ali, né, uma relação tão direta com a forma do grafo, são elementos que estarão serão inseridos, estarão sendo, né, introduzidos para que nós possamos ali melhor compreender o grafo, porque eles fazem parte dessa lógica do grafo. Pois bem, além destas observações bem introdutórias que eu acabei, né, de fazer, vale também ressaltar que o grafo, tal como veremos, ele possibilita diversas formas de leitura, e leituras estas que podem ser feitas em diversas direções. O grafo ele é composto por andares, ou por aquilo que Lacan chama de patamares, né? Então tem um andar inferior, tem um andar superior, tem uma parte de baixo, uma parte de cima. Mas o grafo ele pode ser lido tanto somente na parte de baixo, como na parte de cima, de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então tem várias maneiras de se ler o grafo. O que Lacan, né, não abre mão, né, o grafo ele é aberto a diversas possibilidades, mas Lacan não abre mão de dizer que a única garantia do grafo é o seu emprego, ou seja, a sua relação, a sua conversa, o seu diálogo com o campo da experiência analítica. Então, o que é importante é que essas diversas leituras possíveis, esses diversos trajetos de leituras que o grafo, né, permite, que estas trajetórias, que essas leituras, então, dialoguem com a experiência analítica. Então, que sejam leituras, que sejam trajetórias, que possam ser empregadas para que seja feita, né, uma leitura que repercuta no que vem a ser a prática do analista, o lugar do analista na prática, o que está em jogo nessa prática e desde onde se conduz, desde onde se escuta aquilo que se mostra ao longo de uma análise, aquilo que se constrói ao longo de uma análise. Então é nesse sentido que Lacan também começa a nos falar de uma célula elementar, que é uma parte do primeiro andar do grafo. Ele chama, né, essa estrutura minimalista, tal como veremos, de uma célula elementar, e ele vai nos dizer que é por meio da célula elementar que nós podemos localizar aquilo que vem a ser o chamado ponto de basta. O ponto de basta é uma situação, é um momento onde o significante, entrando em cena, ele detém, né, o encadeamento, né, do significante dele próprio, numa perspectiva que, se não houvesse essa intromissão, esse encadeamento ou o deslizamento da significação seria indefinido. Então, o que Lacan está nos propondo é que nós temos uma dimensão da palavra, nós temos uma dimensão do discurso. Pensemos na associação livre. Nós temos uma dimensão, portanto, da palavra posta em análise, que ela vai se deslizando de maneira indefinida, ad infinitum. E é necessário que haja aí uma intromissão, que haja aí um corte, é uma palavra importante para entendermos o grafo, que detém, que coloca um ponto de basta nesse deslizamento. Caso contrário, ele seria, né, um deslizamento incessante. Então, é uma certa intromissão, né, do significante, como veremos, é que produz um ponto de basta, e esse ponto de basta ele produz uma significação no lugar, né, de algo que seria indefinido. Então, olhemos isso melhor, vejamos o grafo. Nós temos aqui o que é chamado de vetor S'.
Esse vetor é exatamente a própria cadeia significante. Lacan vai dizer que aqui nós temos o significante em encadeamento, como se fosse uma corrente em que uma argola se articula, né, com outra argola, um elo se articula com outro, nós temos um encadeamento, ou seja, o significante ele tem essa propensão a se encadear. Portanto, nesse vetor, né, nesse eixo S, S', nós temos exatamente essa tendência que a experiência analítica nos mostra o tempo todo, do significante se encadear. Um significante se remete a outro significante. Isso produz uma cadeia, isso produz um encadeamento, tal como os elos, né, de uma corrente. E temos, além desse vetor S, S', notemos um outro vetor, que é o vetor delta S barrado. Esse vetor, Lacan o considera um vetor retrógrado, enquanto que o S, S' vai numa direção, esse vetor retrógrado, ele interrompe, ele perfura o encadeamento significante. Então, isso é importante para compreendermos até mesmo a presença do analista ao longo de uma análise, a presença da interpretação. Enquanto que nós temos o dizer do analisando indo numa direção, algo, né, interpõe, algo corta o dizer do analisando. E é por aqui, então, que nós podemos melhor localizar o que vem a ser esta célula elementar, essa estrutura minimalista do grafo, que vai, né, ser uma chave importante de entendimento de todos os níveis do grafo, não só estritamente desse nível inicial. Essa célula elementar, ou seja, esse atravessamento de um vetor por outro, produzindo um ponto de basta, produzindo, portanto, a detenção de algo que seria indefinido, esta é uma lógica importante e presente ao longo de todo o grafo de Lacan. Bom, continuando ainda a localizar, compreender um pouco mais essa célula fundamental, essa célula elementar do grafo, isso que está no primeiro momento do grafo, mas insisto, isto que vai se desdobrar, depois veremos no grafo como um todo, nós temos então um vetor, que é o S', ou seja, o encadeamento do significante, né, o significante se remetendo a outro significante, e este vetor ele é cortado em dois pontos por aquilo que Lacan chama de vetor retrógrado. Esse corte é exatamente aí, né, nesse corte em dois pontos, que Lacan também localiza a chamada função diacrônica do discurso. O primeiro ponto de encontro, ali ele localiza naquele ponto, naquele entroncamento, o A maiúsculo, ou seja, o grande outro, e ele vai dizer que ali nós temos o tesouro do significante. Ali é um lugar, ali é um local. E ele insiste, não bem do código, que nos levaria a pensar numa relação significante-significado minimamente estável, mas toda a possibilidade do dizer. Exatamente aquilo que está em jogo na possibilidade da associação livre, né? O território do dizível, o que é possível de ser dito, esse é o tesouro do significante. Os elementos que movimentam exatamente o encadeamento que nós vemos ao longo de uma sessão analítica, o encadeamento de palavras, de histórias, de narrativas. O outro ponto, né, de encontro dos dois vetores é exatamente onde Lacan coloca ali, propõe o S de A, que é a pontuação. Então nós temos no primeiro momento o tesouro do significante, né, todo o universo, toda a potência do significante, e no segundo momento nós temos a pontuação. E ali Lacan vai dizer algo importantíssimo, a pontuação é um momento. Momento que há de ser compreendido menos na perspectiva da duração e mais na perspectiva da escansão. É muito importante, né, essa situação, até mesmo para entendermos o corte, portanto a duração, a interrupção de uma sessão analítica. Lacan sempre nos propôs que a sessão analítica ela haveria de ser uma estrutura em que, pelo menos ao final da sessão, o analista, a palavra do analista, a presença do analista iria se apresentar.
né? O analista há de se apresentar ali e ele é quem faz o corte. A sessão não é finalizada por conta, na perspectiva lacaniana pelo menos, por conta de um tempo que por si mesmo chegou ao seu final. Chegamos, né, aos 50 minutos, então a sessão se interrompe. Chegamos aos 40 minutos, por isso a sessão se interrompe. Nada disso. Lacan vai dizer que a finalização de uma sessão é da ordem de um estofo, é da ordem, portanto, de uma pontuação e nós devemos pensar o corte da sessão exatamente a partir dessa estrutura minimalista do grafo, onde algo que, né, do contrário, seria indefinido, algo é cindido, algo, né, há uma escansão, há uma pontuação que produz a partir daí, né, a partir desse corte, produz uma significação a posteriori. Nem tudo em uma análise segue essa rota da significação, nem tudo, mas uma parte significativa da análise, do trabalho de uma análise, se dá exatamente por essa presença de um significante. Esse significante, muitas vezes, é um ato falho, né, cometido pelo analisando. Esse significante é algo que é ressaltado no sonho do analisando. Esse significante é a própria palavra, né, introduzida pelo analista na cena analítica, né, na cena transferencial. Então, é importante que nós pensemos que é exatamente esta presença, né, o corte no encadeamento, o corte numa dada sequência. Então, é uma presença que produz um efeito retrógrado, ou seja, numa outra direção. E isso é importante o analista sempre indicar para o analisando. A presença do analista acaba apontando para uma direção outra, que não necessariamente aquele encadeamento, aquele plano de significação que está sendo proposto pelo encadeamento da associação livre. Aí que entra exatamente um dizer de uma outra ordem. Fazer com que uma outra coisa seja dita no discurso do analisando. Como que isso é feito? Exatamente por essa estrutura que o grafo nos propõe, a partir do momento que haja ali, né, que possa haver ali uma escansão. Pois bem, eu estou insistindo bastante nestas situações, nessa estrutura minimalista, né, exatamente porque me parece que nós temos então aqui um elemento que ele vai ressoar, que ele vai ecoar em todos os patamares do grafo. E quando Lacan ele se detém sobre esses pontos, né, de encontro dos dois vetores, esses dois pontos, ele vai dizer ali algo, vai falar algo muito importante sobre isso. Ele vai dizer que ali nós temos então um furo. Então, o furo é produzido no encadeamento. Ele vai dizer que esse furo é algo da ordem, como nós veremos daqui a pouco. Tem um oco e tem uma brocagem nesse furo. São dois termos utilizados por Lacan. Mas, fundamentalmente, ele vai dizer que a dimensão do furo, então fazer furo no discurso, fazer furo no encadeamento, fazer furo naquilo que seria indefinido, esta é uma situação muito importante para a análise. E vejam como que isto já não é, de certa forma, uma antecipação de tudo aquilo que Lacan, em boa medida, irá trabalhar a partir dos anos 70. Então aqui nós temos já algo importante na estrutura do grafo que vai começar a surgir a partir de 10 anos depois, a partir do seminário 19, do seminário 20, que é Lacan falando muito desse furo, não só da linguagem, como o furo do real. Na prática, né, voltando sempre para a prática, que Lacan nos chama a atenção quanto a isso, a garantia do grafo é a sua, né, aplicação, é o seu diálogo com a prática, é o seu emprego. Na prática, nós podemos pensar que o corte no discurso, o corte num dado encadeamento, ele se dá, o furo se dá exatamente pela estrutura, como eu disse, do corte da sessão e pela intromissão de um dado significante. Esse significante, ele é aquilo que surge, né, entre analista e analisando, ou também aquilo que surge a partir da escuta que o analista faz daquilo que o analisando lhe propõe. Há uma citação de Lacan no texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, citação que se refere a esse momento. Eu vou trazê-la para cá porque me parece que ela é extremamente instrutiva. Lacan diz, né, nesse momento, ambos, né, aqueles dois pontos, né, do encontro, do encadeamento que fazem furo, ambos participam da oferta ao significante que o furo no real constitui. Um como um oco de receptação, outro como brocagem para a saída.
Olhem só que interessante. Eu vou inverter um pouco a primeira parte da citação para ficar um pouco mais claro. Lacan nos propõe que o furo no real constitui, né, a oferta ao significante, não bem a oferta do significante. Isso é muito importante de ser distinguido. O furo no real produz, né, o furo no real constitui a oferta ao significante. É o furo no real que nos lança em relação ao campo da linguagem. Né? Tem algo aí que é fundamental de ser compreendido. Né? Então, o furo, pensar o furo na linguagem, o furo na relação com a própria realidade, o furo na relação com o real, o furo na estrutura, é a partir daí que a análise avança. E Lacan nos introduz aqui duas dimensões do furo, já num prenúncio de uma topologia por vir, me parece, que é um oco da receptação e uma brocagem para a saída. De tal maneira que o dentro e o fora, se nós estamos falando aqui de furo, o furo é exatamente aquilo que faz com que um dentro e um fora se tornem articulados de uma maneira bem complexa. Então, pensar o sujeito a partir do furo na linguagem, o furo no real. A relação com o corpo, por exemplo, a partir do furo, isso é interessantíssimo, porque é por aí que nós podemos então tentar localizar a nossa relação com o significante, o efeito, né, do significante que antecede a significação sobre nós todos. São situações, por exemplo, que Lacan vai desenvolver muito quando ele for falar exatamente nos anos 70 de Lalande, a nossa relação com exatamente este, né, fundo bem rasteiro da linguagem. Ou seja, o que eu quero dizer é que, para localizarmos melhor nos próximos vídeos o que está em jogo no grafo e como ele, além desses aspectos de agora, como ele dialoga com a experiência, com o campo da prática, é importante que tenhamos sempre ao nosso lado esta célula fundamental e, especialmente, o que me chama muita atenção aqui, para que possamos ter uma psicanálise não toda, uma escuta não toda, uma condução que ética e politicamente lidem com as consequências cruciais deste furo no real, é fundamental que nós levemos em consideração aqui esses elementos que já estão propostos por Lacan nesta célula fundamental do grafo. Ou seja, o oco de receptação e a brocagem para a saída. É por aí, talvez, sim, que nós possamos pensar em uma experiência analítica que faça jus à nossa contemporaneidade, portanto, uma experiência analítica que não se reduza tão apressadamente a ser meramente uma experiência, uma técnica terapêutica, mas que, né, lide exatamente com aquilo que faz furo. Faz furo no corpo, faz furo no amor, faz furo na política, faz furo no Estado, faz furo na família. Ou seja, nada mais importante para a nossa atualidade do que isso. Até o nosso próximo encontro.